Olá! Bom, mais uma aula online aqui pra gente e vamos dar sequência nas nossas aulas de processamento. Então, na aula anterior, a gente falou sobre processamento concept e agora a gente vai falar um pouquinho sobre processamento em jogadas de dropback, tá? Então, só dando aquela recapitulada, processamento, então, é basicamente a sequência de leituras do quarterback. Então, desde a leitura pré-snap, o posicionamento defensivo, o leverage, o cushion para tomada de decisão, tá? Também o processamento no pós-snap. Então, se teve cover shell, qual foi a movimentação, quem deu match aonde, então quem aproximou de qual recebedor, qual foi a movimentação no pós-snap, tá? Então, opa, passei demais. Então, o que seria o processamento, a progressão, né, em dropback, tá bom? Então, a gente tem três tipos de progressão em dropback. A gente tem a famosa e querida leitura top-down, né? Então, a gente tem sempre uma rota vertical e uma rota de segurança, entre aspas, né? Aquele check down por baixo. A gente tem processamento em crossers, né? Então, a gente tem duas formas de ler as crossers, e tudo depende do tipo de crosser que você está rodando, tá? Então, tem a que você lê do meio para fora e tem a que você lê de fora para o meio, tá? Porque é sobre os estímulos. Então, se a gente dá um estímulo vertical, a gente precisa entender como que eles rodam para o meio, que seria o nosso check down. Então, a gente dá um estímulo vertical e um curto para cima de um mesmo defensor. Agora, processamento de fora para dentro, a gente dá um estímulo curto para a gente saber o que sobra na vertical. É o meio que é o contrário, né? A gente vai pelos estímulos que a gente dá, tá bom? Mas, primeiro, falando aqui sobre o processamento top-down, tá bom? Então, basicamente aqui nessa jogada, quem está tendo mais estímulos, né? Inicialmente, é o defensor aqui de fora, certo? Ele está tendo um estímulo vertical, ele está tendo o center passando por baixo, então ele precisa fazer uma escolha rápida inicialmente. Se ele vai dar match nessa rota do amarelo, ou se ele vai deixar esse amarelo entrando para pegar o do center. Ainda assim, a gente tem um check down tardio, que é essa rota crosser do azul por baixo, tá? Então, a gente consegue identificar um mismatch no topo, e aí a gente tem ainda uma rota por baixo de segurança para ser o nosso check down. Então, no topo, a gente sempre traz nessas jogadas, não sempre, mas algumas jogadas de processamento top-down, a gente faz exatamente isso. A gente traz um desconforto no topo, forçando um defensor a escolher uma das rotas, e aí, a depender da escolha dele, a gente sabe se a gente consegue lançar lá ou não. Então, por exemplo, vamos supor que o amarelo vendeu bem essa rota e o cara de fora acabou acompanhando essa rota. Ou seja, a gente tem uma resposta de que a gente tem um passe aqui nessa rota do center, porque a próxima pessoa que vai pegar ele é o defensor de dentro, que vai ter que cruzar para fora para conseguir pegar essa rota do center, tá? Agora, se o defensor de fora acaba deixando a rota do amarelo para o defensor de dentro e pega essa rota do center, aí a gente tem um match muito mais difícil de conseguir encaixar uma bola aqui. Foi uma boa troca defensiva. O máximo que a gente vai ter é, se esse defensor tiver square, se ele tiver com quadril para frente, a gente tem vantagem no topo porque esse cara está correndo para cá. Agora, se ele vira bem o quadril, se ele dropa bem e acompanha, a gente não tem janela. Então, foi uma boa troca. Então, nessa escolha aqui, o que a gente faz? Encaixa no nosso check down
e tá tudo certo. Vamos avançar a bola, tá bom? Então, nessas leituras check-down, a gente sempre vai ver como a defesa responde essa rota vertical, se eles fazem uma boa troca ou se eles acompanharam bem. Caso eles tenham acompanhado, ou caso tenham feito a troca bem, a gente encaixa no check-down e avança a bola, porque tá tudo certo, tudo bem, é assim mesmo o processamento, tá bom? Agora, o processamento em crossers, tá? Nessa situação é do meio para fora, tá? Por quê? A gente primeiro tem essa rota do verde, que ele tem a função de clear. Ele precisa limpar o meio de campo, porque é onde a gente vai ler. Então, ele precisa levar o máximo de defensores para fora o mais rápido possível, com o intuito de abrir o meio, tá? Então, todas as rotas crossers, todas as jogadas em crossers, a gente vai ter um recebedor com essa função, com a função de espaçar a defesa horizontalmente para que a gente abra espaços, tá? E aí, qual que é o nosso processamento? O que a gente precisa entender, tá? Então, vamos pensar que tem um defensor interno e um defensor externo aqui. A gente precisa entender como que eles vão rodar para marcar o meio. Por quê? Vamos supor que esse defensor interno aqui, ele fique sentado e espere essa rota do azul, certo? Então, o que a gente tem de resposta? Que a gente tem esse amarelo aqui com vantagem contra esse defensor de fora. Ele pode executar aqui a post, que ele vai ter vantagem contra esse defensor de fora, né? Fica muito mais fácil a gente encaixar uma bola aqui, porque o defensor está vindo aqui por trás dele, né? Pelas costas dele. Agora, caso o defensor interno ele responda a esse estímulo que está tendo na frente dele, que é essa rota vertical do amarelo, então, caso ele afunde, o que a gente tem de resposta? Que a gente tem o meio em vantagem contra o defensor externo, que vai ter que ir acompanhando aqui nas costas desse azul, tá bom? Então, é isso que a gente precisa entender. Quem vai responder, quem vai marcar esse meio? Quem que vai ter que acompanhar essa rota que está passando pelo meio? Se é o defensor interno ou se é o defensor externo, tá? Agora, vamos supor que ficou o defensor sentado aqui. Não necessariamente, mas vamos supor aqui. Então, peraí. Vamos colocar mais um defensor aqui na jogada para eu matar essa jogada aqui. Então, ficou este defensor sentado. Esse defensor aqui, ele afundou. E esse daqui ficou esperando o center, tá? Então, é um processamento rápido. O center, ele precisa ter na cabeça dele, e a gente já falou sobre isso, sobre responsabilidades dentro da jogada enquanto recebedor, para você saber quem é você dentro da jogada. Aqui o center, ele é o check down. Então, o que ele precisa entender? Ele não tem urgência a chegar ali. Ele não precisa ir rápido, ele é o check down. Então, o QB ele está olhando o meio. O meio, alguém ficou sentado aqui esperando essa rota do meio? Tem a vertical? Não tem? O que ele vai fazer? Ele vai olhar para o check down. Então, se este cara de fora aqui ficar esperando o check down, a gente ainda assim vai ter janela de passe aqui. Porque esse center, se ele sabe quem ele é dentro da jogada, ele sabe que ele não tinha que correr dentro dessa rota. Não que correr ele tem, mas ele não tem urgência. Então, a gente consegue encaixar um passe aqui nesse center, tá bom? É basicamente isso. Então, para processamento em crossers, a gente precisa ver quem é que vai cobrir essa rota cruzando o campo. Se é o defensor de dentro, se é o defensor de fora. Quem vai ter vantagem? A rota vertical ou a rota que está cruzando o campo? Então, a gente vai do meio para a lateral. Então o meio, que seria a post e essa rota in, tá tumultuado, tá bem marcado. Então, para onde que eu vou? Para a lateral, que é o center, que é o meu check down, tá bom? Então, é basicamente isso. E aí, a gente tem um exemplo de crossers também, só que ao contrário. O nosso estímulo aqui, diferente do outro, né, que o center era um estímulo mais curto e ele sai depois. Aqui não.
Aqui é um estímulo curto que sai antes, porque é ele que vai iniciar o processamento. Então, o center aqui ele tem que ir rápido para o quarterback ter respostas. Então, por isso que aqui a gente lê da lateral, que é a flat, para o meio. Porque o center saindo rápido aqui, vamos colocar novamente aqui os defensores. Então, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui e tem um aqui fora. Então, o center saindo rápido, os defensores eles já precisam não, né? Mas geralmente eles já definem quem é que vai marcar essa rota. Então, por exemplo, se for esse cara marcando, o que a gente tem de resposta? Que a Hammer vai ter janela, tá? Se esse primeiro defensor, ele não ataca flat, ele fica na Hammer. Aí, beleza. Aí, este daqui ataca. Aí, aqui meio que ferrou a jogada. Se eles fizerem isso, vai ser perfeito. Porque vai estar, entre aspas, todo mundo marcado aqui. Aí, o que eu diria para o QB? Ou ataca as rotas que estão com espaço. Ou verde, lá no ponto futuro, ou azul, lá no ponto futuro. Então, a gente sempre vai para as bolas em que a gente tem espaço para correr. Seja lateral ou seja para frente. Tá? Ou se por acaso este OD aqui senta, porque ele, enfim, ele pode ter responsabilidade de pylon, por exemplo. Vamos pensar que a gente chamou essa jogada para o TD. Então, se ele tem responsabilidade de pylon e ele viu uma flat na direção dele, ele vai sentar, porque ele tem que guardar esse pylon. E aí, o que a gente tem de resposta? A fade lá no fundo, porque ele largou. Tá? Então, é basicamente isso. A gente precisa entender como a defesa responde ao estímulo curto. E com base no que ela responder, a gente sabe qual a rota que provavelmente vai estar livre. Tá? Então, a gente limita muito mais o nosso olhar. A gente não precisa olhar para todo mundo, para todos os defensores. A gente precisa identificar quem fez o match, quem aproximou. Quem aproximou, você já vai ter a resposta de qual a rota que vai estar livre. Tá? Então, nesse caso, a gente lê lateral para o topo, tá? Para o meio, desculpa. Para o meio, entre aspas, né? Então, identificar esse match agressivo-defensivo para a gente saber qual das rotas que a gente vai conseguir trabalhar. E aí, assim como eu falei no anterior, aqui novamente o verde, ó, ele possui essa função de clear. Então, ele vai cruzar o campo o mais rápido possível para limpar o meio e deixar bastante espaço para o amarelo aqui trabalhar o meio de campo. Tá bom? Bom, eram esses tipos de crossers que eu queria. Eita, engasguei. Essa doença que não me larga. Mas, enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. Peço desculpa aí pela tosse. E assim como no vídeo anterior, se vocês quiserem trazer outras jogadas, perguntar como que funcionaria, ou realmente só conversar sobre a jogada, pode me mandar mensagem, tá bom? Vamos conversando aí sobre esses processamentos, sobre o que eu faria aqui, para onde eu olharia, o que você acha de interessante de fazer aqui, pode me mandar mensagem, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada e até mais.